Então, gente, o acoplamento do transporte de elétrons com a síntese do ATP pela ATP sintase, né, ele pode ser visto experimentalmente, né? Já foi verificado em diversos experimentos, né, que as velocidades de transporte de elétrons e da síntese de ATP, elas são reguladas a partir da concentração do próprio substrato, que é o ADP, a adenosina difosfato. E esse acoplamento, né, da fosforilação oxidativa efetuada pela ATP sintase com o transporte de elétrons pela membrana interna da mitocôndria, né, ele pode ser acompanhado justamente utilizando esses mesmos inibidores que nós vimos aqui nesse slide. Então, por exemplo, se nós fizermos um experimento, né, em condições aeróbicas, utilizando oxigênio, e nós verificarmos, né, nós detectarmos o consumo desse oxigênio em relação ao tempo, né, e ao mesmo tempo também verificar a quantidade, né, a concentração de ATP sintetizado, nós podemos ver que a concentração de oxigênio ela quase não se altera, né, sem a presença de algum substrato, né, das vias que nós vimos, por exemplo, das vias aeróbicas, das vias que vão utilizar, que vão ocorrer na presença de oxigênio para a geração de energia, né? Então, mesmo que se adicione o substrato ADP e o fosfato inorgânico, sem que ocorra um intermediário orgânico que irá doar elétrons, né, o oxigênio basicamente não é consumido, tá? E da mesma forma, o ATP não é sintetizado. Mas a partir do momento que nós usamos então um intermediário, né, de uma via catabólica que será utilizada em condições aeróbicas, então nós temos, por exemplo, o succinato. Assim, no momento exato em que ele é adicionado, nós temos então um grande consumo, praticamente linear, do oxigênio consumido, tá? Um grande consumo de oxigênio molecular, tá? Então, esse oxigênio molecular consumido, no caso, ele é acompanhado da síntese de ATP, né? Que obviamente é feita pela ATP sintase, né? A partir também do acoplamento com a cadeia de transporte de elétrons, pois o oxigênio é consumido para a geração de água. Mas a partir do momento que nós colocamos cianeto, né? Cianeto, que é o inibidor da citocromo oxidase, ocorre então a parada, né? A paralisação do consumo de oxigênio, né? Não ocorre mais um consumo de oxigênio, pois não ocorre mais o transporte de elétrons para o oxigênio molecular. E dessa forma também nós temos a paralisação concomitantemente da síntese do ATP. Esse é um experimento clássico para mostrar as velocidades de transporte de elétrons e de síntese de ATP, né? Nós podemos calcular aqui as taxas de consumo desse oxigênio molecular, né, utilizado e do ATP sintetizado, em função da concentração do ADP e da presença de inibidores e de substratos. E aí, então, nós podemos ter o saldo final, né, da grande moeda energética após a oxidação completa, por exemplo, do nosso modelo atual, que é a glicose, né, o grande ponto central do catabolismo de carboidratos. Se nós tomarmos então os processos que nós vimos até aqui, da glicólise, oxidação do piruvato, né, a acetil-CoA, oxidação da acetil-CoA no ciclo do ácido cítrico, né, todos esses processos catabólicos, e aí então a conversão da energia dos elétrons que foram para o NADH, né, e FADH2, indo para a cadeia de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa, nós temos que, considerando que cada NADH nos fornece 2,5 ATPs e cada FADH2 nos fornece 1,5 ATPs, nós temos que, na cadeia de transporte de elétrons acoplada com a fosforilação oxidativa, nós teremos, então, pela glicólise, os NADHs geram até de 3 a 5 ATPs, né? Lembrando novamente que depende do sistema de lançadeira, podendo ser malato aspartato ou glicerol 2-fosfato, né? Dependendo do sistema, nós podemos ter pelo sistema glicerol 2-fosfato 3 ATPs ou pelo sistema malato aspartato 5 ATPs, dos NADHs oriundos da glicólise, né? Sempre lembrando que a glicólise também gera, ao saldo final do seu processo, 2 ATPs. Resultado, né, do saldo do gasto da fase preparatória e da geração da fase de pagamento ou compensatória.
Da parte da oxidação do piruvato, né, da descarboxilação oxidativa do piruvato a acetil-CoA, né, que se nós tomarmos, então, 2 piruvatos para cada glicose, nós vamos ter 2 NADHs, né, que serão, então, utilizados na cadeia de transporte de elétrons, né, localizado na matriz mitocondrial. E aí, então, nós vamos ter, então, necessariamente 5 ATPs, pois ele já está no interior da matriz, e então será direcionado diretamente para o complexo 1. E já no ciclo do ácido cítrico, nós temos 6 NADHs, 2 FADH2 e 2 ATPs ou 2 GTPs para cada molécula de glicose, né? Pois são 2 acetil-CoAs para cada molécula de glicose. Tendo então que esses 6 NADHs irão gerar 15 ATPs, os 2 FAD irão gerar 3 ATPs, e aí, então nós já vamos ter 2 ATPs já gerados nessa via cíclica. Somados então o ATP total a partir da glicose, e dependendo das lançadeiras, nós podemos ter 30 ATPs, se o processo foi passado a partir da lançadeira glicerol 3-fosfato, ou 32 ATPs, se o NADH da glicólise foi passado pela lançadeira malato-aspartato. Ok? Esses são os possíveis saldos, dependendo do tecido, né? Dependendo da célula, de ATPs a partir de uma única molécula de glicose. Então, nós temos, por exemplo, a possibilidade de verificar a importância clínica de todo esse processo, né, do catabolismo aeróbico da glicose. E qual seria, por exemplo, um grande exemplo de importância clínica, né? A detecção de tecidos tumorais ou a detecção de tecidos cancerosos, né? Ou cancerígenos, dependendo do tipo de tecido. Então, nós temos aqui, né, todo o processo em tecidos, né, humanos, né, por exemplo, muscular, cerebral, renal, hepático, né, da utilização de glicose, né? A glicose, ela vai a glicose 6-fosfato, que vai a glicerol 3-fosfato, que pode ir a piruvato, né? Ou então ela pode também, por exemplo, ir para a via das pentoses fosfato, ok? Da mesma forma. E aí, então, nós temos todos os processos de inibição, né? Outros processos de regulação positiva, que nós não precisamos entrar em detalhes aqui agora, né? Em que algum desses processos serão, por exemplo, estimuladores, né? São processos que irão ativar a via glicolítica, né? E esses processos muitas vezes são exacerbados, esses processos ativadores estão exacerbados como o transporte de glicose, né? A atividade da hexoquinase na primeira etapa da via glicolítica, né? Em células tumorais. Então, células cancerígenas, elas têm uma alta atividade de enzimas glicolíticas, né? As enzimas glicolíticas, as enzimas associadas à glicólise, elas apresentam uma alta atividade, uma atividade exacerbada em células tumorais. E isso é visto de forma evidente se nós rastrearmos esses intermediários da via glicolítica, ok? Dentro da própria via glicolítica e também da respiração aeróbica, tá? Na respiração aeróbica, nós teremos então que o piruvato ele será direcionado para a mitocôndria, né? Gerando CO2 e água, tá? O CO2 vindo então do ciclo de Krebs e a água vindo da cadeia de transporte de elétrons, pois a água é o produto da redução do oxigênio molecular. Então, se no caso intermediários da via glicolítica estiverem mais exacerbados do que intermediários do ciclo de Krebs, por exemplo, né? E a gente pode verificar isso, por exemplo, a partir de marcações, né? Marcações radioativas ou marcações fluorescentes, né? Como é o caso aqui feito pelo exame PET scan, né? Em que uma marcação fluorescente, né? Ela pode ser verificada e aí então nós temos tecidos que utilizam bastante a via glicolítica, né? Marcados aqui em rosa, em cores mais quentes, né? Como o vermelho aqui, por exemplo. Nós vemos, então, regiões que podem estar tendo uma grande atividade glicolítica. Mas nós sabemos quais são os tecidos que apresentam uma maior atividade glicolítica, né? Quais são os tecidos tipicamente utilizadores da glicose na via glicolítica? Como, por exemplo, o cérebro, né? O maior utilizador de glicose do nosso organismo.
E também, por exemplo, a glicose ela pode estar acumulada na uretra, né, por exemplo. E aí, então, outros tecidos que não apresentam, então, no caso, um padrão normal de utilização da glicose, né, na via glicolítica, se estiverem marcados, né, com esse agente traçante, que irá, então, rastrear esse intermediário de via glicolítica, eles podem, então, indicar a presença de tecidos tumorais, né, tecidos cancerosos. Então, gente, células em grande proliferação, com células tumorais, elas irão então estimular a via glicolítica, né? E a gente pode então distinguir a via glicolítica, por exemplo, a atividade da via glicolítica, com a atividade normal de uma respiração aeróbica, né? O que seria esperado para a maioria desses tecidos, né? Exceto, por exemplo, o cérebro, tá? Então, se ocorre uma marcação muito grande desses intermediários de via glicolítica em tecidos que não se espera essa atividade exacerbada, provavelmente, então, esses tecidos estão, então, contaminados com células tumorais. Bom, gente, é isso. Nós, então, encerramos mais essa etapa da nossa disciplina, né? Falando sobre a cadeia de transporte de elétrons e da fosforilação oxidativa. Espero que vocês tenham gostado e, então, continuem acompanhando as nossas aulas, né? Para auxílio dos estudos de vocês, para que a gente possa, então, dar continuidade a esse tema tão importante que é o metabolismo, né? Então, vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço.